Fala, gente boa! Bom, voltarei à normalidade, ou seja, mostrando uma gravura antiga lá do fundão do baú, né, para vocês. Bom, é até possível, da série Coisas que talvez vocês já viram na vida, né? Até bem provável que vocês já tenham visto esse mapa, tá? Esse mapa aqui que eu estou tentando miseravelmente mostrar a vocês, né? Bom, esse mapa aqui que eu estou tentando mostrar a vocês, ele é datado de 1846 e ele traz um pouco não só do que viria a ser Joinville, mas também a região nordeste da então província de Santa Catarina, né? Inclusive aparece, né, no mapa a reprodução da Serra Geral. Possivelmente também algumas fazendas que já existiam aqui na região aparecem representadas nela. Sim, aparecem sim. Bom, antes de explicar o porquê de ter mostrado, ter tentado exibir a vocês esse mapa, né, eu tinha deixado, né, tinha me esquecido de mais algumas informações a respeito do Carl August Wunderwald, né? Ou simplesmente Carlos. Eu o chamarei apenas de Carlos, né? O nosso amigo Carlos, algo que faltou, por sinal, eu mencionar nos vídeos da semana passada, é que ele imigrou através daquele veleiro, o Caroline, que, como eu comentei semana passada, partiu de Hamburgo em 9 de agosto de 1853 e chegou em São Francisco só no final de agosto, só no final de outubro, minto. Então, esse navio que levou quase 3 meses para chegar em São Francisco, ele tinha entre os seus passageiros justamente o nosso amigo Carlos. Inclusive, eu mencionei naquela ocasião que a princípio eram 77 pessoas, e dessas 77 pessoas, apenas 44 chegaram em São Francisco sãs e salvas. Então, obviamente, uma dessas pessoas, né, que acabaram escapando da Dona Morte, né, daquela dona com a foice, né, ou seja, a morte, foi justamente o nosso amigo Carlos. E o nosso amigo Carlos, ele era natural de uma cidadezinha chamada Vendeburg, com G mudo no final. Então, essa cidadezinha de Vendeburg, ela está localizada num estado da Alemanha chamado Estado da Baixa Saxônia. A capital desse estado é a cidade de Hannover, a famosa cidade de Hannover, que desde a Idade Média é uma cidade muito famosa pelas suas feiras, né? Pela realização de feiras, principalmente feiras industriais. É um polo, por sinal, um dos grandes polos financeiros, e tanto financeiros quanto industriais da Alemanha. Mas voltando, o estado cuja capital é Hannover é também o estado onde está localizada essa cidadezinha de Vendeburg. Na última vez que a população de Vendeburg acabou sendo contada, isso lá em 2007, portanto há 16 anos atrás, naquela ocasião a população de Vendeburg era de 10.063 habitantes. A título de comparação, o 27º bairro mais populoso de Joinville, que é o Espinheiros, tinha, isso em junho de 2021, portanto, há um ano e meio, 1 ano e 7 meses atrás, o Espinheiros tinha uma população de 10.464 pessoas. Então, a cidadezinha do qual partiu o nosso amigo Carlos é menor até do que Espinheiros, né? E ainda, a título de comparação, essa cidade de Vendeburg, ela tem um tamanho de aproximadamente 58 quilômetros quadrados. Ainda, a título de comparação, apenas a área urbana de Joinville, ela tem 191 quilômetros quadrados. Isso apenas a área urbana, o perímetro urbano da cidade. Então, apenas o perímetro urbano de Joinville é mais do que o triplo do tamanho de Vendeburg, né? Então, um lugar bem pequeno, tá? O lugar de onde veio o nosso amigo Carlos. E eu comentei que ele ajudou a abrir a primeira picada, o primeiro caminho ligando Joinville a Blumenau.
oficialmente o que hoje é o município de Jaraguá do Sul, ele foi criado em 25 de julho de 1876. Oficialmente, o fundador de Jaraguá, por incrível que pareça, não foi um alemão, foi um belga, o Émile Charles Jourdan, não sei qual que é a pronúncia correta, né? Bom, o nosso amigo Emílio, simplificando mais as coisas, né? O nosso amigo Emílio, na verdade, ele não tinha intenção de criar uma colônia de imigrantes, ele tinha a intenção de criar uma vila, né? uma grande fazenda produtora de cana-de-açúcar, produtora de açúcar. Esse era o objetivo inicial do nosso amigo Emílio. Só que 13 anos antes, isso entre janeiro e março de 1863, o nosso amigo Carlos, o Carl August Wunderwald, ele já explorava a região que viria a ser Jaraguá. Então, essa região entre os rios, onde ficam os rios Testo, Cedro e Benedito, ou seja, a região que equivale hoje a Jaraguá do Sul, 13 anos antes de ser fundada, ela já era explorada e desbravada pelo nosso amigo Carlos. Inclusive, boa parte da região do Planalto Norte, aquela região de Rio Negrinho, de São Bento, até Mafra, essa região, antes mesmo que essas cidades que eu acabei de mencionar, elas viessem a ser criadas, viessem a surgir pequenos povoados que se transformariam nessas cidades, Campo Alegre também, né? Muito antes que ali viessem a surgir povoados que mais tarde se transformariam em cidades, essa região já era explorada, já era muito conhecida pelo Carl August Wunderwald. Então, possivelmente, esses imigrantes que fundaram essas cidades, creio que eles tenham feito uso das picadas que foram abertas pelo Carl August Wunderwald. Então, indiretamente, ele acabou também contribuindo para que outras cidades da região, elas viessem a surgir. Então, a importância que ele teve foi gigantesca, né? Tanto que no vídeo anterior eu comentei do velório dele, né? Um velório que a morte dele, lá em 1868, dá para se dizer que ela acabou parando, né? A então pequenina Joinville, né? Então, da importância gigantesca que ele tinha. Outra coisa, ele e a esposa, a Christine Emile, eles estão enterrados no topo, na parte de cima do cemitério dos imigrantes, próximo ao obelisco, ali no cume do cemitério dos imigrantes. Então, ali, próximo ao obelisco, estão os túmulos do Carl August Wunderwald e da sua esposa. Outra coisa, uma última informação. Ele também foi um dos fundadores da primeira sociedade de tiro, da primeiro clube de atiradores de Joinville, né? Que foi a Sociedade de Tiro Dona Francisca, que foi fundada em 26 de dezembro de 1855. Pasmem, essa sociedade de atiradores, ela funcionava onde é hoje a rua Pedro Lobo, que é aquela rua que passa em frente ao Shopping Miller. Então ali funcionou o primeiro clube de tiro da cidade. E um dos fundadores, obviamente, foi o Carl August Wunderwald, né? E, bom, agora mudando radicalmente de assunto, tá? O que eu tentei de maneira muito desajeitada, né? Mostrar a vocês esse mapa, né? De 1846, ele foi confeccionado após aquela expedição que eu comentei tempos atrás, que na virada de 1845 para 1846, houve uma expedição liderada pelo Jerônimo Coelho. Jerônimo Coelho foi militar, foi engenheiro, foi jornalista, maçom, político, enfim, foi uma figura bem, com uma trajetória de vida bem movimentada, uma figura bastante importante. E essa expedição liderada pelo Jerônimo Coelho, como eu tinha comentado naquela ocasião, ela acabou reconhecendo, mapeando, né, e demarcando as terras que viriam a ser Joinville, anos mais tarde. Então, nessa ocasião, essa expedição acabou também, possivelmente, eles acabaram também conhecendo e eu acredito que também subindo o Morro da Tromba. Para quem não sabe, o Morro da Tromba é um dos pontos mais altos da cidade e ele está localizado em Piraberaba. Caso eu não esteja enganado, ele tem 967 metros de altitude.
muito tempo antes desse mapa que eu tentei mostrar, que como eu mencionei, é datado de 1846, oficialmente primeiras referências ao Morro da Tromba, elas datam de 1820. A primeira pessoa a descrever e possivelmente a ter subido, né, o Morro da Tromba foi o Saint-Hilaire. Para quem não sabe, o Saint-Hilaire, ele era francês, ele era um botânico naturalista que de 1816 até 1822 percorreu o Brasil. Então, estima-se que ele tenha percorrido 15 mil quilômetros, né, de ponta a ponta. E nesses 6 anos em que ele esteve no Brasil, percorrendo o Brasil, ele catalogou cerca de 15 mil espécies, tanto de vegetais quanto de animais, sendo que 1.000 espécies de vegetais foram descobertas por ele, né, pelo Saint-Hilaire. E ele, obviamente, ele passou aqui pela região de São Francisco e possivelmente deve ter escalado o Morro da Tromba, né, sendo que o Morro da Tromba está representado nesse mapa de 1846. Só que é complicado, só tendo uma lupa para você enxergar o Morro da Tromba nesse mapa, né? Então, e a primeira vez que o Morro da Tromba ele apareceu em um mapa foi em 1842. Então, 4 anos antes desse mapa do Jerônimo Coelho, o Morro da Tromba ele já aparecia, já constava em mapas, né? Foi justamente a partir do Morro da Tromba que o nosso amigo Carl August Wunderwald ele teve uma visão geral daquela região, que hoje é Piraberaba, e que ele acabou chegando à conclusão que o vale, ou seja, o território que fica, né, entre os rios da Prata e Seco, seria o local ideal para se iniciar a abertura de uma estrada, que hoje é a SC 418, antiga Estrada Dona Francisca. Como esse vídeo já está bem longo, então tem mais informações interessantes, mais curiosidades legais para vocês no próximo vídeo. Perdão pelo vídeo um tanto longo, tá? E até a próxima.